Aleluia, glória a Deus. Querido, querida, paz do Senhor Jesus. Olha, nós estamos aí já no último trimestre deste ano das escolas, da escola dominical, as lições bíblicas da CPAD. Estamos no quarto e último trimestre. E estamos também chegando aí na terceira lição. Essa terceira lição, ela vai ser ministrada, vai ser ensinada no dia 16 de outubro de 2022. Nós estamos estudando aí a justiça divina, a preparação do povo de Deus para os últimos dias, dentro aí do livro do profeta Ezequiel. O comentarista aí desse quarto e último trimestre deste ano de 2022 é o pastor Ezequias Soares. Nós já tivemos a primeira lição, a segunda e agora estamos chegando na terceira lição, que tem por título As Abominações do Templo. Olha, meu querido, minha querida, fique conosco aí, eu prometo que não me delongarei, serei rápido nesta exposição da lição. Querido, o texto áudio da lição está inserido em Ezequiel, no capítulo 8, e o seu versículo de número 6, que diz assim a santa, bendita e maravilhosa e eterna palavra de Deus. Texto áureo, Ezequiel 8:6. E disse-me, filho do homem, vês tu o que eles estão fazendo? Isso aqui é Deus indagando ao profeta Ezequiel. As grandes abominações que a casa de Israel faz aqui, para que me afaste do meu santuário. Olha só o que Deus está falando aqui com o profeta Ezequiel. Mas verás ainda maiores abominações. Então Deus aqui ele faz duas indagações ao profeta Ezequiel e faz uma afirmativa. Deus indaga aqui nesse versículo. E disse-me, filho do homem, vês tu o que eles estão fazendo? Isso aqui é Deus falando e indagando Ezequiel. As grandes abominações que a casa de Israel faz aqui, para que me afaste do meu santuário? Mas verás ainda maiores abominações. Meu Deus, é forte. Querido, querida, a verdade prática diz assim: o lugar mais sagrado da terra, o lugar mais sagrado da Terra Santa se tornou o centro das abominações, e isso serve como prenúncio da apostasia generalizada do fim dos tempos. Olha, querido, querida, a leitura bíblica em classe está em Ezequiel, no seu capítulo de número 8, versículos 5, 6 e 9. Versículos 5, 6 e 9. Versículos 5, 6, 9, 10, 11, 12. Versículos 14 e 16. Do capítulo 8 de Ezequiel. Olha, amado, essa lição ela tem três objetivos. O primeiro objetivo dessa lição é expor a visão do capítulo 8 do livro. Você lembra que a lição passada nós estudamos o capítulo 7. Nessa já é o capítulo 8. Esse trimestre aí, é claro que nós não vamos estudar todo o livro de Ezequiel, mas vamos estudar aí aproximadamente 16 capítulos dos 48 capítulos que tem o livro de Ezequiel. Então vamos lá. Primeiro objetivo da lição, expor a visão do capítulo 8 do livro. Segundo objetivo, destacar as imagens de ciúmes, o culto aos animais e répteis e os 70 anciões. Terceiro objetivo da lição é tratar a respeito do ritual de Tamuz e dos sacerdotes e dos adoradores do sol. Então, o primeiro objetivo é expor a visão do capítulo 8 do livro de Ezequiel. O segundo objetivo é destacar as imagens de ciúmes, o culto aos animais e répteis e os 70 anciões. O terceiro e último objetivo é tratar a respeito do ritual de Tamuz e dos adoradores do sol. Meu querido, minha querida, nós estamos aí já dando início a essa lição
Vamos para a introdução da lição, a introdução. A idolatria leva o ser humano e até mesmo a nação à ruína moral e também espiritual. Por isso, meu amado e minha amada, a presente lição traz um alerta a respeito desse perigo. O que Deus revelou ao profeta Ezequiel a respeito das abominações do templo forma uma imagem impressionante. Abominações chocantes no lugar santo. À luz dessa imagem, a lição tem propósito de levar os crentes em Jesus a examinar a respeito da ruína moral e espiritual da idolatria. Então, nós não podemos estar isentos desse perigo. Nós não estamos isentos desse perigo. Nós temos que tomar muito cuidado. Sim, meu querido. Sim, minha querida. A literatura apocalíptica se caracteriza pela presença de símbolos, sonhos, visões. O livro de Apocalipse é um exemplo clássico desse modelo literário. Ezequiel inaugurou esse estilo no Antigo Testamento. Quando ele começa a terminar o seu livro com oráculos divinos apocalípticos, capítulo 1 e o capítulo 40 ao 48, além de 8, versículo 11, e também o capítulo 8, inicia aí uma nova seção nas modalidades, meio pelo qual Deus revelou ao profeta as abominações do templo de Jerusalém. O objetivo da presente lição, essa lição de hoje, é levar os cristãos, os servos, a serva do Senhor Deus, a uma reflexão mais profunda sobre a ruína moral e espiritual que a idolatria traz. Então, meu querido e minha querida, nós vamos aí para a palavra-chave dessa lição. A palavra-chave é idolatria. Idolatria. Vamos aí para o primeiro ponto da lição, sobre a visão. Primeiro tópico do primeiro ponto fala a segunda visão. As visões do capítulo 1 ao 11 são partes de uma única unidade literária. O profeta recebeu essa visão 14 meses depois da primeira visão. A visão da carruagem da glória de Deus no 5º ano do cativeiro do rei Joaquim. Você confirma aí Ezequiel capítulo 1, versículo 2. E o capítulo 8 introduz uma nova visão, já aí no 6º ano, no mês 6º. Você confere Ezequiel capítulo 8, versículo 1. Mas essa visão não foi da glória de Deus. O que Ezequiel viu foram as abominações praticadas dentro do templo. O que justifica a razão da ira divina sobre os moradores de Jerusalém. Você confere Ezequiel 8:18. Então, essa data é importante, meu amado e minha amada, porque mostra que a cidade e o templo ainda não haviam sido destruídos. Essa visão é preterista, porque se relaciona com os acontecimentos contemporâneos de Ezequiel. Mas isso não exclui o futurismo, pois anuncia eventos que estavam ainda para acontecer no futuro. Você confere Ezequiel 8:18. Então, meu querido e minha querida,
O segundo tópico desse ponto são as visões das abominações do templo. A visão no capítulo 8 destoa das demais visões do próprio Ezequiel e demais profetas do Antigo Pacto, do Antigo Testamento, da Antiga Aliança. Ele foi levantado pelo Espírito Santo entre o céu e a terra e levado a Jerusalém numa visão. Então Deus levanta Ezequiel entre o céu e a terra, através do Espírito do Senhor, e leva em visão, em visões, até Jerusalém. As visões de Deus mostram fatos que estão acontecendo no ato da revelação e que ainda vão acontecer a curto, médio e também a longo prazo, e até mesmo no contexto escatológico. Daniel, ele teve visões de coisas futuras. Você confere em Daniel 7, versículo 1 ao 15, versículo 28, também Daniel 8, versículo 1 ao 15 e também no versículo 27. E da mesma forma o apóstolo João, cujas visões são de fatos passados, presentes e também futuros, que ainda irão acontecer. João escreve as coisas que tens visto, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer, você confere em Apocalipse 1, versículo 19. O terceiro tópico desse primeiro ponto diz: como entender as visões de Deus. Ezequiel, ele foi transportado em espírito da Babilônia para o templo de Jerusalém. Então, Ezequiel, ele estava lá no cativeiro, na Babilônia, perto do rio Quebar, a 80 quilômetros ali da Babilônia, em um local que ficava a 80 quilômetros da Babilônia, e ele foi transportado em visão, ele foi levado em espírito da Babilônia para o templo de Jerusalém. Mas há quem afirme ter sido em corpo, em corpóreo. Era uma visão em tempo real. Mas não foi física essa visão, não, senhores. E isso fica claro porque o profeta diz: me trouxe a Jerusalém em visões de Deus. Então, ele foi levado lá em visões. Você confirma Ezequiel 8:3. E depois ele retorna novamente à Caldeia. Essa é a mesma experiência do apóstolo João em Apocalipse capítulo 1, versículo 10. Deus introduz o profeta no interior do templo e lhe mostra 4 dos oficiais da casa de Deus e algumas mulheres praticando o mais baixo grau de idolatria, razão pela qual a sua destruição se tornaria inevitável. A idolatria. Porque nós sabemos que Deus, ele não divide a sua glória com ninguém. Ele usou a boca de Isaías 42:8, e disse: eu sou o Senhor, esse é o meu nome, e a minha glória a outro eu não darei, e nem as imagens de escultura. Isso é terrível. A idolatria é quando você coloca qualquer coisa em primeiro lugar. Se Deus estiver em segundo lugar da sua vida e tiver qualquer coisa em primeiro lugar, você é um idólatra. E nós vemos hoje aí muitas idolatrias, até mesmo no seio de muitos templos. Dentro de muitos templos, vemos aí pessoas tendo pastores de estimação, pregadores de estimação, cantores de estimação, estão aí idolatrando homens terrenos, finitos, sujeitos às mesmas falhas que nós temos e estamos sujeitos. Todos são iguais. Então não podemos idolatrar homem nenhum. A glória tem que ser dada a Deus. Ele é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o poder.
Então, a sinopse aqui do primeiro ponto dessa lição diz: a visão das abominações do templo destoa das demais visões do profeta Ezequiel e de outros profetas do Antigo Testamento. Isso aqui é terrível, amado. Isso aqui é terrível. O segundo ponto dessa lição vai falar sobre as abominações, parte 1, a imagem de ciúmes. O termo ciúme do hebraico, kinach, significa zelo, ciúme ardente, ira. Essa imagem é semel, em hebraico, imagem ídolo, que muitos expositores do Antigo Testamento identificam como Acera, deusa também conhecida como bosque, poste ídolo. O rei Manassés pôs no templo de Jerusalém a imagem de madeira de Acera. Você confere aí no segundo livro dos reis de Israel, no capítulo 21, você vai ler aí do versículo 3 ao 7, e você vai confirmar essa verdade. Mas que foi destruída pelo rei Josias. Você confere aí no segundo livro dos reis, capítulo 23, versículo 3. Então, muitos acreditam, meu amado, minha amada, que nos dias de Ezequiel, ela tinha sido colocada de volta no templo. O uso da expressão imagem de ciúme se explica porque a idolatria provoca ciúme de Deus pelo seu povo. Ezequiel 5,13, também versículo 16, Ezequiel 16, versículo 38, e aí por diante. O culto aos animais e aos répteis é o segundo tópico aqui do segundo ponto, no versículo 10. Esse culto pagão mostra o seu aspecto secreto e clandestino. Nessa visão, o profeta precisou cavar um buraco na parede para ver o que se passava nas câmaras do templo. Você confere aí nos versículos 7 e 8 do capítulo 8. Então, Ezequiel viu pintado na parede do interior da casa de Deus toda a sorte de animais abomináveis e répteis. Além dos ídolos do povo, vocês conferem no versículo 10, a zoolatria significa adoração aos animais. Ela é típica dos egípcios, que viam nesses animais mais que símbolos ou emblemas. Eles os consideravam receptáculos das formas do poder divino. Era isso que eles acreditavam. Tinham como deuses. Então, meu amado, minha amada, o terceiro tópico do segundo ponto vai falar sobre os 70 anciões. Aí já é no versículo 11. O ancião em hebraico, zajan, literalmente é idoso. E em grego, presbíteros, o mais velho. Ambas se referem tanto a pessoas velhas como também a líderes comunitários. Você confere Ezequiel 7, 26, Êxodo 19, 7, Isaías 24, 23, Jeremias 19, 1, você vai conferir isso lá. O termo é usado ainda também para príncipes, lá em Isaías 3,14, e líderes nas comunidades cristãs, em Atos 14, 23, Atos 20, 17. Então, não se tem informação, meu amado, minha amada, detalhada sobre os 70 homens dos anciãos da casa de Israel. E nada há nas escrituras que indique ser uma referência ao Sinédrio. Quanto a Jazanias, filho de Zafã, há pelo menos 4 personagens com esse nome no Antigo Testamento. Ezequiel 11:1, Jeremias 35:3 e também Jeremias 40, versículo 8. Então parece que Zafã, nessa passagem, é o mesmo escrivão do rei Josias que está lá em 2º livro dos reis, 22, versículo 8 a 11. Alguns estudiosos não veem motivo suficiente para distinguir esse Zafã do escrivão. Se isso puder ser confirmado realmente, Jazanias seria
uma ovelha desgarrada, como acontecia aí, como acontece até nos dias de hoje, em boas famílias da igreja, de um filho ou uma filha que se apostatou aí da fé. Então, meu querido, minha querida, meu amado e minha amada, a sinopse aqui desse segundo ponto diz: as abominações estão ligadas aos ídolos. A afronta maior a Deus é o fato de elas serem praticadas na casa de Deus. Olha só que coisa terrível. As abominações estão ligadas aos ídolos. A afronta maior a Deus é o fato de elas serem praticadas na casa de Deus. E isso tem acontecido nos dias atuais. Tem cristãos aí que são verdadeiros idólatras. Pessoas que idolatram aí todo tipo de coisa, todo tipo de material. Então, meu amado, minha amada, que venhamos abrir os nossos olhos para que esse perigo e essa idolatria não entre na nossa mente nem no nosso coração. Adore só a Deus, só o Senhor Deus é digno de ser adorado. Vamos aí fechar o terceiro e último ponto da lição, sobre as abominações, parte 2. O ritual de Tamuz, aí já vai para o versículo 14 do capítulo 8. Tamuz era uma divindade babilônica de origem suméria, deus da vegetação e dos rebanhos. A crença pagã era que ele ficava 6 meses morto no submundo, no período da seca, e 6 meses vivo no período das chuvas. Assim, era realizado anualmente um ritual de lamento pelas carpideiras. Carpideiras eram aquelas mulheres que ganhavam dinheiro para chorar nos enterros, para chorar nos velórios, em favor de Tamuz. Então, no segundo dia do 4º mês, para que eles ressuscitassem e fizessem chover. As carpideiras eram as pranteadoras profissionais, cuja função era lamentar nos velórios e enterros, para fazer com que outros também chorassem. Encontramos aí várias referências sobre carpideiras. Jeremias 9,17, Oséias 9,4, Mateus 9,23, Marcos 5,38, Lucas 8,52 e aí por diante. Parece que essas mulheres estavam envolvidas num culto sincrético, visto que a visão é do 6º mês. Encontramos essa confirmação em Ezequiel 8,1. Era uma adoração a Javé e ao mesmo tempo a Tamuz. Então havia uma divisão entre a adoração. Não sabia, estavam cocheando entre dois senhores, entre dois pensamentos. Era uma adoração a Javé ao mesmo tempo a Tamuz. Os hebreus, depois do cativeiro babilônico, deram ao quarto mês do calendário religioso o nome de Tamuz, junho e julho. Então, meu querido, vamos aqui para o segundo tópico, os adoradores do sol. Lá no versículo 16 do capítulo 8. Ezequiel viu cerca de 25 homens de costas para o templo e virados para o oriente, adorando o sol. Era uma afronta a Deus. Moisés havia alertado o povo a respeito dessa idolatria lá em Deuteronômio 4,19. Havia no Egito o templo do sol, Bet Shemer, em hebraico, casa do sol, Jeremias 43,13. É o termo traduzido por Heliópolis na Septuaginta, vindo do grego Heliopoleos, cidade do sol. Não devemos confundir com a cidade de Bet-Semes, em Judá, que está registrado segundo o livro dos Reis, capítulo 14, versículo 11. Aqui se trata da antiga cidade egípcia de On. Seu nome hebraico, Heliópolis, em grego, encontramos lá em Gênesis capítulo 41, versículo 45 ao 50. Lá está escrito na Septuaginta. Então a cidade era dedicada ao deus Sol, conhecido também como Ra, Todo esse ritual, as falsas divindades, revela a apostasia generalizada. Todo o sistema estava corrompido
Não havia outro remédio a não ser a destruição do templo e da cidade. Encontramos aí referência, segundo o livro das Crônicas 36:16. Para fechar aqui a lição, o terceiro tópico da lição: os anciões na casa do profeta. Os anciões na casa do profeta. Retornamos à abertura da profecia, Ezequiel 8:1. Parece que esses anciões exerciam autoridade espiritual sobre os exilados, visto que não havia no momento uma liderança espiritual centralizada. O rei Joaquim estava na Babilônia, mas na condição de prisioneiro. Só após a morte de Nabucodonosor, mais de 20 anos depois, Evil Merodach, que o sucedeu no trono, mandou libertar Joaquim da prisão e mudar a sua roupa de presidiário. Então nós vemos aqui que mudou a roupa de presidiário, está registrado segundo o livro dos Reis 25, 27 ao 30, Jeremias 52, aí por diante. Os anciões vinham em busca da palavra com certa frequência à casa de Ezequiel. Vemos aí Ezequiel 14, 1 ao 3, Ezequiel 20, versículo 1. No entanto, há quem afirme que não fazia parte da ala dos fiéis, mas que procuravam Ezequiel para se manter informados. Isso parece ser pouco provável, porque nós vemos aí em Ezequiel 14, versículo 4 e 5, que não confirma isso. Além disso, os falsos profetas atrapalhavam a vida espiritual dos exilados, assim como em Jerusalém. Encontramos aí Jeremias 29, versículo 20 a 22. A síntese aqui do terceiro e último ponto diz: Tamuz era de Osíris pelos egípcios. O sol era cultuado na Babilônia, também no Egito. Para concluir aqui, amado e amada, aprendemos com as 4 cenas do pecado cultico que um Deus santo não tolera o pecado. Deus exige fidelidade de seu povo. O que aconteceu com Israel nos ensina sobre a responsabilidade na santidade com adoração e estilo de vida também para os dias atuais pelos cristãos em Jesus Cristo. Então, que possamos fugir de toda idolatria e que Deus esteja sempre em primeiro lugar em nossas vidas.